Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: o tempo que Deus te deu. Palavras de vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, que assim criou a todos nós e permitiu que viéssemos a este mundo para exaltar e glorificar o seu santo nome. Vamos à leitura da palavra de Deus para termos base no que vamos falar. Nós vamos ler aqui em Eclesiastes capítulo 1 do versículo 1 ao 18, que diz assim a palavra do Senhor sem mais demoras. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele fez debaixo do sol? Uma geração vai e outra se vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e põe-se o sol e volta no seu lugar de onde assim nasceu. E o vento vai para o sul e faz do seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e para contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão para e tornarem eles a ir. Todas as coisas se cansam, tanto que ninguém pode declarar, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir, ao qual foi isso ou que há de ser, e o que fez e será, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê isto e novo, já foi-se os séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembrança de coisas que permaneceram e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança nós que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel e em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria de tudo quanto se deu debaixo do sol. Essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens, para que nela os exercitasse. Atendei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu ao meu coração, dizendo: eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria, e todos os dias que houve de mim em Jerusalém, na verdade o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer desvários, a loucura vim, e a saber também isto, que a aflição de espírito, porque muita sabedoria há e muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Palavra de Deus com o seguinte tema: o tempo que Deus nos deu. Este tempo é para ser administrado por nós que somos seres humanos. Mas o tempo principal que Deus nos deu, e que nós assim devemos a nos despertar, é o tempo de se acordar espiritualmente, não dormir espiritualmente, porque entendemos que é uma hora de se encontrar com Deus, e nessa hora temos que estar preparado. Aleluia, glórias a Deus. Este tempo que assim Deus deu a cada um de nós é para que nós assim venhamos a exaltar o seu nome,
glorificar somente a Ele, bendizer somente a Ele, porque entendemos que há um outro opositor que luta contra todos aqueles que tentam assim agradar a Deus. E entendendo que o seu nome se chama Satanás, ele vai fazer de um tudo para que este tempo que Deus te deu e Deus me deu não venha se cumprir e concretizar aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. A Bíblia diz que são coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas vai depender de todos nós administrarmos bem este tempo que Deus assim preparou para todos nós como seres humanos sobre a face da terra, desde o nosso 0 ano de idade até a nossa idade de agora e do dia do que há por vir. Deus tem preparado coisas tão grandes para todos nós. Se nós viéssemos a ver e observar e se despertar, nós vamos entender que verdadeiramente Deus sempre quis nos mostrar e nos dar tudo aquilo que nós necessitamos. Mas tem que haver um despertar, tem que haver um acordar. A Bíblia diz que desde os tempos passados, Deus tem trabalhado de diversas maneiras e chegado até este presente século, continua ainda trabalhando sem parar, para que o homem e a mulher venham se despertar e venham entender a grande obra que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Mas se nós não se despertarmos a tempo, as horas vão se passar, os minutos também, e nós vamos perder aquilo tão grandioso que o Senhor colocou na vida de cada um de nós, que é para se despertar agora, pregando o Evangelho, fazendo o nome de Deus conhecido e entendendo que o tempo que Deus nos deu, o tempo é agora de exaltar, glorificar, bendizer, e somos somente a olhar para os céus e dizer que Deus é Deus e o resto é Baal. Ainda que o teu inimigo tente contra a tua vida, o teu inimigo não é o ser humano, entenda isso. O teu inimigo não é o homem, o teu inimigo é um ser espiritual, e o nome dele se chama Satanás. É ele que luta contra tudo e contra todos, para que este tempo na nossa vida não venha se despertar. É um tempo dos tais, o tempo que Deus nos deu de vivermos na face da terra e se despertar para Deus, exaltar o nome dele, bem dizer, pregando o Evangelho e ganhando almas da mão de Satanás. Os homens e as mulheres estão presos pelo maligno, e eles só serão libertos quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Entenda muito bem que Deus nos deu esse tempo de vida. Quem éramos nós antes de nós nascermos? A Bíblia diz que antes de nós nascermos, o Senhor já nos conhecia, e Ele permitiu que nós viéssemos a este mundo para cumprir uma missão para Ele, num tempo dentro de um tempo, este tempo determinado. E depois Deus vai nos levar para a glória, porque o tempo acabou para todos nós. A hora em que este tempo se findar na minha e na tua vida, meu irmão, entenda isso. Eu não estou te enganando nesta hora, mas eu estou te falando uma grande realidade. Na hora que se findar o tempo de Deus nas nossas vidas, Ele nos prepara e nos leva para a glória. Não. Aqueles que são salvos, Ele prepara e leva para a glória. Agora, aqueles que não querem nada com a salvação, meu irmão, Deus bate o martelo lá em cima, Ele parte dessa vida para outra e vai queimar no fogo do inferno. Entenda isso. Esse tempo que Deus nos deu é um tempo de escolha, aonde nós servimos a Deus ou servimos a Satanás. Se os filhos das trevas, quando se unem com Satanás, se transformam em feiticeiros, imagine quando os filhos de Deus se unem com o Espírito Santo de Deus, vão se transformar em profeta do Altíssimo, cheio da unção e do poder de Deus, pregando o Evangelho e ganhando almas. Mas há os opositores da vida, tanto Satanás como aqueles que já estão cegos espiritualmente, que dizem para você e para mim o seguinte: não, irmão, tem tempo ainda, não precisa se preocupar com a obra, não
Não precisa se preocupar com isso. Se os grandes se corromperem, irmão, Deus vai levantar os pequenos. Deus vai levantar aqueles que não têm aparência para confundir aqueles que têm. Deus vai levantar aqueles que não são nada para pregar o evangelho da verdade e anunciando que a hora é essa, o tempo que Deus nos deu para pregar o evangelho da verdade. Aleluia, glórias a Deus. Entenda que os tempos estão se passando, as horas se vão, e você ainda nem permitiu que Deus assim viesse a despertar um ministério glorioso na tua vida. Você ainda continua a mesma coisa. Os anos se vão, as horas se passam, e você ainda não passou disso. Mas Deus tem culpa nisso? Claro que não. Às vezes somos nós mesmos os culpados. Porque Deus nos chama, a gente recua. Deus fala para marchar, a gente dá para trás. Entenda. Se Deus te chamou, e se Deus tem pressa na tua vida, pode entender que o tempo para tu vai ser pouco. O tempo para mim vai ser pouco. Porque o tempo que Deus te deu, o tempo que Deus me deu, se não cumprir agora, não adianta se preocupar não. Depois vai vir outro e vai cumprir no teu lugar. E depois você vai chegar no céu, o que que você vai apresentar para Deus? Ah, Senhor, curti tanto na vida, fiz isso e aquilo outro, e Deus vai lá, isso para mim não serve, isso para mim não presta. Cadê a minha obra? Eu coloquei nas tuas mãos e você não quis. Eu levantei outro por causa que você não quis, mas também não adianta querer entrar no meu reino. Até Jesus, quando estava no seu céu de glória, ele sabia que o tempo para ele já havia chegado. E Deus chegou para Jesus e falou: está na hora de descer, meu filho. Está na hora de ir lá embaixo para ver o cumprimento. Aquilo que desde o início da criação eu prometi, que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Aí Jesus olhou, creio eu, não diz a Bíblia, mas creio eu, pensou: é verdade, pai, se é chegada a hora, então dá o aviso na terra. Aí desce o anjo Gabriel, e anuncia a Maria as boas novas. Maria, mulher bem-aventurada, bendita é tu entre as mulheres, eis que de ti nascerá um que salvará toda a raça humana. Entenda que a salvação é para todos. Jesus veio para essa terra, no ventre de Maria, fez-se ser humano como nós, andou sobre a face da terra. O inimigo várias vezes tentou assim atrapalhar, mas não conseguiu, porque o tempo que Deus deu a Jesus Cristo também, Jesus Cristo soube cumprir o tempo dele. Foram 33 anos de vida, e nesses 33 anos, desde a sua idade de infância, pregando o evangelho, estando na casa do Senhor, e após partiu daquela vida para outra, e falou: eu não deixarei vocês órfãos, enviarei até vocês o Espírito Santo, e ele vos ensinará no caminho. Aleluia, glórias a Deus. Jesus cumpriu seu ministério, está no céu de glória nos aguardando. Entenda uma coisa: estamos conosco, está conosco sobre a face da terra, dentro de nós o Espírito Santo, e do nosso lado este anjo guardião, que é ele que nos guarda e nos livra de todo mal. Entenda, se temos o Espírito Santo dentro de nós, e se temos este anjo do nosso lado, não vamos cumprir a obra do Senhor, vamos perder tempo. Não perca tempo, porque o tempo que Deus te deu já está para se findar. Então faça a obra agora ou nunca mais. Aí pode até pensar assim: será que ele está falando é verdade? É, né? Dá um pulinho lá no cemitério que você vai saber se eu estou falando a verdade ou não. O tempo para eles acabaram. Agora dá um pulinho lá no berçário. O tempo para aqueles que estão nascendo já está começando. Então é um tempo para nascer e um tempo para partir desta vida para outra. Entenda, este tempo só cabe a nós entendermos e sabermos que Deus quer que todos os seres humanos se salvem. Mas se você não observar essa salvação a tempo, você pode partir desta vida para outra sem a tua salvação. É o tempo de vida que Deus deu a cada um ser humano. Se você for ler aqui em Eclesiastes
Eclesiastes, aonde nós lemos para termos base no que vamos pregar. O rei Salomão, ele começou a observar e ele escreveu para deixar relatado e deixar escrito, e Deus permitiu. Deus permitiu e disse para ele: Salomão, aproveite o tempo, meu filho, mas escreva. Escreva que muitos dos meus filhos que vão se levantar e nascer sobre a face da terra vão ler essa história e vão entender que para eles o tempo é pouquíssimo, não é muito. Você não vê hoje a pessoa mais passando de 100 anos. E quando passa, irmão, é enfado e canseira, que a Bíblia diz. Muitos só estão chegando até 50, outros até 60 anos. Tem uns que estão passando jovem mesmo, dessa vida para outra. E tem outros que nascem lá no hospital e ficam por lá mesmo. De lá já parte direto. Entenda uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. Deus sabe o tempo determinado de vida para cada um. Aquele que conhece as estrelas sabe cada um. Irmão, você já sabia disso? Que cada estrela, Deus conhece o seu nome? Como é que pode, irmão? Você já meditou? Um Deus que conhece o nome de todas as estrelas, conhece o nome de todos os planetas, conhece o nome de todos os seres humanos, de todos os animais. Deus sabe tudo. E o tempo determinado para nós é fazermos a sua obra enquanto é tempo. Aleluia, glórias a Deus. Se eu fosse olhar para mim, irmão, eu ia perder tempo. Não entendi, irmão? Você vai entender agora. Se eu fosse olhar para mim, eu ia perder tempo. Porque quantas coisas eu deixei para trás. Eu vivia lá no mundo. Como já falei por aqui, eu torno a repetir de novo. Tinha o meu cabelão grande. Andava com meu brinco na orelha. Andava todo meio assim. E achava que estava curtindo. Mas na época que Deus me chamou, eu não falei não para Deus. Antes tão somente eu me entreguei para Ele em espírito e em verdade. Mas pela caminhada da vida, muitas perseguições, é muitas lutas, é muitas coisas contrárias que vêm contra a nossa vida, para poder nos parar. E sabe quem é esse, o autor, que entra no nosso caminho tentando nos parar? O nome dele se chama Satanás. Um ser espiritual que não tem misericórdia de ninguém, e para ele não tem mais jeito e nem salvação. Mas para todos nós tem salvação. Agora tão somente temos que acreditar em Deus, aceitar a Jesus Cristo, deixar o Espírito dentro de nós, este anjo andando do nosso lado e fazer a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Já pensou se eu falo não para Deus? Será que eu estaria aqui hoje falando para você? Será que eu estaria falando aqui hoje de Jesus Cristo? Eu sei que os tempos de hoje estão muito mudados, irmão. Está muito mudado mesmo. Porque há mais de 8 anos atrás, mas a gente não vive de passado, a gente vive de presente. Se você quer que o passado venha para o presente, faça a tua parte. Vá de manhã, vá de tarde, vá de noite, vá de madrugada, se for possível, nem durma. Viva dando glória a Deus! Porque a Bíblia diz que tudo está sendo relatado lá nos céus. Tudo está sendo relatado lá no cartório divino. Deus está escrevendo tudo, a minha, a tua história. Quantas pessoas perderam a grande oportunidade na vida, nasceram, cresceram e preferiram mais fazer a diferença para este mundo e nunca fizeram a diferença para Deus. E se você entende hoje o teu chamado e está entendendo o tempo que Deus te deu, levante agora para fazer uma grande história pregando o Evangelho e ganhando as almas, arrancando-os da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Deus tem preparado coisas muito grandes para todos nós. Para todos nós. Deus não faz acepção de ninguém, porque as bênçãos são para todos. A Bíblia diz: buscai ao Senhor, e as bênçãos do Senhor nos alcançarão. É para todos. O nosso Deus que fez o céu e a terra, que de geração em geração é existente. Se você for ver e meditar na palavra do Senhor, desde o início da criação até os nossos tempos de agora, o quanto que Deus tem trabalhado para que o ser humano entenda o plano da salvação.
E é um tempo dentro de um tempo, irmão. Deus tem preparado e é um tempo também que Deus deu para nós. Não podemos fugir disso. Hoje eu estou falando para você. Amanhã eu posso estar sendo enterrado. Eu não sei o dia da manhã. Agora, se Deus determinou um tempo de vida para mim, eu não vou exaltar a Deus, eu não vou glorificar a Ele. Tenho que dar glória a Deus, porque Ele me deixou vivo. Aleluia, glórias a Deus. E é o que muitas pessoas têm perdido grandemente da mão de Deus. Deus está assim, de braço aberto, para todos os seres humanos. Ele não está com o braço cruzado para ninguém. Ele está com os braços abertos para todos. Agora cabe o homem querer o abraço de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda. Nós somos projetos e plano de Deus, todos. Eu não estou aqui falando só dos cristãos. Estou falando daqueles que também não são crentes, não conheceram a Jesus Cristo ainda. Todos fazem parte do plano de Deus. Agora cabe você se despertar para este plano, que é um tempo que Deus nos deu. Agora, se você não se despertar, aí também é problema seu, porque Deus também não vai te servir, não vai te obrigar a servir a Ele, não. Você acha que eu estou aqui por obrigação? Você acha que eu estou aqui porque eu quero? Eu estou aqui porque eu gosto, para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez por mim. Um dia alguém chegou até mim e falou do Evangelho. O Evangelho me alcançou. Então hoje eu estou aqui falando para você, não por obrigação, mas por livre e espontânea vontade, dizendo para você que Deus é Deus e o resto é bom. Aleluia, glórias a Deus. Porque ainda assim, o tempo que Deus te deu e o tempo que Deus me deu, Ele cuida de nós. Ele trata de nós. Aonde nós vamos estar, Ele está conosco. Se passarmos pelo vale da sombra da morte, ali Ele está também. Se nós estivermos em perigo, Ele vem e nos livra. Ele não é que nem muitos deuses por aí, mas o nosso Deus é real. Diz por aí que há um guerreiro aí, né, que cuida das pessoas. Mas nessa hora, irmão, até que na hora que a bomba estoura, o guerreiro muda no cavalo e ó, sai fora. Agora o nosso Deus não, a bomba pode estourar. Ele vai se preocupar, não, meu filho, deixa comigo, eu vou na frente. Tá estourando a bomba? Deixa que eu vou na frente. Todo mundo vai cair por terra que tentar levantar contra a tua vida, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Irmão, nesse tempo que Deus te deu e o tempo que Deus me deu, até para tentarem alguma coisa contra a nossa vida fica difícil. Pode até tentar, mas a Bíblia diz: ai daquele que encostar nos meus escolhidos, ai daquele que encostar nos meus ungidos. Você não pode ter cargo nenhum, mas entenda você uma coisa: você já é um ungido. Desde o momento que você começou a pregar o Evangelho da verdade, a palavra de Deus, desde o momento que você começou a pregar a palavra e Deus através de você começou a restaurar a vida, meu irmão, você já é um escolhido da parte de Deus, você já é um ungido. Então continue pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Jeremias já dizia acerca disso, dizendo concernente uma de suas palavras revelada por Deus diretamente ao seu coração. E Deus falando com ele: escreve isso aí, Jeremias. Aquele em quem estiver a minha palavra, falai-o com verdade. A Bíblia diz que até Jó testemunhou dizendo, Jó capítulo 24, versículo 1: o Todo-Poderoso não se encobre do seu tempo. Deus nunca se encobriu. Ele sempre quis se revelar para os homens. Ele sempre quis se revelar para todos os seres humanos. Mas os seres humanos são duros de coração. Quanto mais Deus quer se revelar, mais eles se afastam de Deus.
A Bíblia diz que o Deus desse século, que se chama Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Jeová. Mas o nosso Deus, que fez o céu e a terra, Ele quer tirar a tua ceguidão, Ele quer tirar essa sua ceguidão aí, de você deixar de ser cego e começar a ver a glória de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Muitos companheiros meus já chegaram e falaram assim: varão, maneira agora, vai mais devagar. Aí eu, como assim? Não precisa mais ficar falando desse jeito. Você pode pregar um evangelho mais ou menos. Falei, tem agora evangelho mais ou menos? Você já está conhecido como pregador. Não precisa mais pregar. Eu estou pregando aqui para mostrar que eu sou pregador, irmão. Eu estou pregando aqui porque é uma ordem imposta no meu coração, vindo diretamente de Deus, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo em nome de Jesus. É cada uma, né, irmão? Pessoal, em vez de tomar conta da sua vida e pregar o evangelho, não. A gente prega que é parar a gente que está pregando. Meu irmão, você tem que entender uma coisa. Você e eu, nós, no modo geral, vamos falar no plural, não no singular. Nós temos que entender, se nós não pregarmos, alguém vai pregar no nosso lugar. Se a gente não falar, alguém vai falar no nosso lugar. Ou você prega a palavra da verdade, ou então tu vai ouvir a palavra da verdade. Ou você é um mensageiro, ou então você vai ter que escutar algum mensageiro. Porque se Deus colocou no teu coração e te revelou que tu é pregador, prega a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Profeta dos passados, reis e profetas e sacerdotes do passado queriam ver o que nós estamos vendo e sentindo no tempo de hoje, a presença do Espírito Santo. Sabemos que o anjo está do nosso lado e que toda a comitiva dos céus está a nosso serviço, a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Mas entenda, o tempo que Deus te deu e o tempo que Deus me deu, se você não administrar a tempo, tu partirá dessa vida para outra com a mão vazia, e Deus vai te cobrar. Deus vai me cobrar, porque Ele confiou em nossas mãos aquilo que os anjos queriam fazer. Ele confiou em nossas mãos a pregação do Evangelho. Os anjos querendo descer para pregar, Deus, deixa que nós vamos lá. Deus falou, não, vocês não vão não, anjo. Tem a minha filha e o meu filho. Eles estão lá embaixo, eles vão pregar. Se as crianças não quiserem pregar, o jovem prega. Se o jovem não quiser pregar, o adulto prega. Se o adulto não quiser pregar, o ancião prega. Se o ancião se corromper e não quiser pregar, a jumenta prega. Se a jumenta não quiser pregar, as pedras vão clamar. Mas alguém vai ter que fazer a minha obra. Aleluia, glórias a Deus. Se tu não faz, se eu não faço, alguém vai ter que fazer. Se você não prega e eu não prego, alguém vai ter que pregar no nosso lugar. Nem que seja jumenta. Porque quando todos estão cegos, aí a jumenta levanta para profetizar. Aleluia, glórias a Deus. Por isso aproveite o tempo que Deus te deu. E o tempo que Deus me deu, eu estou aproveitando. Aproveita tu o teu. Porque se Deus te chamou para uma grande obra, faça a obra de Deus. Se você for ver na Bíblia Sagrada, o salmista Davi, em Salmo 31, versículo 15, ele disse assim: os meus tempos estão nas tuas mãos, Senhor, para livrar de todos os meus inimigos. O salmista Davi estava preocupado, porque todos os seus inimigos estavam o cercando. E ele olhou para o alto e falou: agora é teu tempo, Senhor. Agora é tua vez, porque eu no meu tempo, o tempo que o Senhor me deu, eu fiz a tua vontade. E agora os meus inimigos me cercaram. Estou cercado e sem tempo e sem para onde fugir. Agora é a tua vez. Aí Deus entrou em cena. Se preocupa não, Davi. Agora é minha vez.
Agora é minha vez, Davi. Pode contemplar o anjo. Não vou nem eu. Um anjo só vai derrubar um exército inteiro. E você não vai ser atingido. Você não vai ser atingido porque confiou no meu nome. Aleluia, glórias a Deus. E muitos outros. Se nós formos argumentar os profetas, irmão, que tiveram grandes experiências com Deus dentro do seu tempo determinado de vida, que assim Deus deu a cada um deles, é o mesmo que Deus tem dado para a gente. Porque nós não somos diferentes dos profetas do passado. Nós não somos diferentes deles. Nós somos seres humanos também. E eles também foram, já passaram o seu tempo. Eles já cumpriram a sua história, pregando o evangelho e anunciando o reino desse Deus. Aleluia, glórias a Deus. Entendendo que o tempo passou, Deus deixou a história correr e chegou até o tempo de nós, até o nosso tempo de agora. Quando eu olho para mim e começo a lembrar de onde Deus me tirou, eu fico muito agradecido a Deus por isso. Porque aonde eu estava, já era para me passar essa vida para onde sem salvação. E tem um porém, sem Cristo é inferno. Não adianta você querer fugir disso. Não adianta eu querer fugir, nem você. Sem Jesus é inferno na certa. Agora aqueles que estão com Jesus Cristo vai morar no céu de glória. Se hoje a trombeta soar, aqueles que estão com Jesus subirão no arrebatamento da igreja, porque aproveitaram o tempo que Deus deu a cada um de nós, dando testemunho, pregando o evangelho e ganhando almas para Deus. Salomão já dizia concernente a isso. Ele dizia que tudo era vaidade, que ele observou a vida dos homens e das mulheres, que eram vidas que Deus assim tinha dado a cada uma. E nesse tempo determinado de vida, era para cumprir os seus projetos e seus planos com Deus. Se você for ver mais além, e ele dizia várias vezes aqui em Eclesiastes, versículo 1 ao 18, e alertando concernente a isso. Se você ver no versículo 15, ele disse assim: e aquele que é torto não se pode endireitar, e aquele que não é falto não se pode calcular, quer dizer. Entenda que há pessoas que andam numa vida tão torta que Deus quer até endireitar. Era o que ele estava vendo. Quantas e quantas vezes os profetas chegavam até essas pessoas, e essas pessoas, não, e que negócio é esse? Não quero isso não. Viravam as costas para Deus, e Deus ficava triste com isso. Por isso que Salomão relatou essa história aqui. Ele dizia que aquele que era torto não se pode endireitar, porque até Deus tentou, até Deus chegou até aquela pessoa, mas aquela pessoa não quis. Você pode ver nos nossos tempos de agora. Você chega para a pessoa, fala, anuncia, diz, dá até testemunho, conta até teu testemunho. A pessoa fica até, abre até a boca para, meu Deus, não sabia que era isso tudo, mas não quer se endireitar do caminho torto. E Deus não vai ter meu Deus do céu, Deus vai levar tudo isso em conta, porque a Bíblia diz: tudo que vier a tua mão para fazer, faça conforme a tua força, porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há nada para fazer. E tem um versículo mais à frente em Eclesiastes que diz assim: jovem, anda pelo caminho que te ver bem, mas saiba que por todas estas coisas Deus te trará a juízo. Sabe o que Deus queria dizer com isso? Que desde o 0 ano de idade até a hora que partir dessa vida para outra, Deus vai trazer a juízo. Você acha que Deus não vai trazer lembrança, não? Tu acha que o que está escrito lá em Apocalipse foi escrito em vão? E abriu um livro, e abriu outros livros, e cada um foi julgado segundo as coisas que estão escritas nestes livros. Então entenda, a Bíblia não é feita só de versículo. Não viva de versículo, viva de capítulos e versículo. Você não pode pegar um versículozinho e você ficar com aquele versículo, não. Você tem que ler por completo o que diz o conteúdo, o que está dizendo aquela palavra.
A gente vê por aí, irmão, cada pessoa fala cada coisa. Eu fico olhando e falei, Jesus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia dessa vida. E tá até na frente da obra, mas fala cada coisa que não tem fundamento, irmão. Eu fico olhando assim. Eu me lembro uma certa situação que aconteceu até aqui nessa emissora de rádio. Aí ligou uma pessoa pra cá desesperada. Aí aquela pessoa ligou chorando, falando comigo. Eu falei, o que que houve? Aí aquela pessoa falou assim, que eu não vou identificar o nome dela. E ela disse assim, olha, eu abri a Bíblia e Deus falou comigo e mandou se enforcar. Eu falei, meu Deus do céu, Deus mandou você se enforcar? Onde foi que tu viu isso? Aí o que aconteceu? Ela falou, não, é que eu abri a Bíblia, na primeira palavra que abri eu li e peguei aquilo para mim como se fosse Deus falando comigo. Entenda, Deus fala conosco, quando abre a sua palavra Ele fala com a gente, entenda, abriu a palavra de Deus, Ele fala conosco, mas cuidado naquilo que você vai ler. Ela leu aquela passagem que diz que se for possível, por causa dos escândalos, pegue a corda, lança no pescoço e atire-se no mar. Deus não havia falado essa palavra para aquelas pessoas que andam escandalizando, a obra do Senhor. E aquela pessoa que abriu a Bíblia e fez isso, aí eu falei para ela, olha minha filha, você tem que ler o versículo. Tá bom, você leu o versículo, agora lê o conteúdo todo para você poder entender. Não é assim desse jeito. Deus, quando manda ler a sua palavra, manda ler ela toda. A Bíblia diz lá em Apocalipse, dizendo, não seles a profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E quantos estão selando? Não estão querendo mais ensinar, não estão querendo mais apacentar, não estão querendo mais falar a palavra da verdade. Aí fala 4, 5 versículos e começa a cobrança de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Começa a cobrança terrena, mas não tem cobrança nenhuma de Deus. Meu Deus do céu. Se o tempo que Deus te deu e o tempo que Deus me deu é agora, então vamos se despertar agora, pregando o Evangelho e anunciando o reino de Deus. Mas entenda, eu vou te dar um conselho nessa tarde. Você que está ouvindo essa palavra nessa hora. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu já escutei um certo sacerdote uma vez falar numa determinada igreja que eu tive, que eu não vou falar o nome, que ele falou assim, irmão, você não precisa mais ler o Velho Testamento, leia só o Novo. Ah, é, né? Leia só o Novo. Se Jesus não conhecesse o Velho Testamento também, Satanás tinha enganado ele. Porque na hora daquela disputa de espada, Jesus falava, está escrito, o diabo falava, está escrito. O diabo falava, está escrito, Jesus falava, está escrito. Por último, Jesus ganhou, porque confirmou e afirmou para Satanás, dizendo que está escrito, arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Aleluia, glórias a Deus. Se você não tem mais capacidade nenhuma de ensinar, deixe quem está aprendendo buscar. É o que eu fico vendo. Leia a Bíblia por completo, irmão, de Gênesis a pouco, mas leia pelo Espírito. Porque se você for ler na carne, a letra vai te matar. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se você ainda não tem o Espírito dentro de ti para te explicar a palavra do Senhor, peça. Porque aquele que pede a Deus, Ele dá. Agora, se Deus te deu, vá fazer a obra de Deus no tempo oportuno. Aleluia, glórias a Deus. Este é o tema da mensagem de hoje. O tempo que Deus te deu. Você está sabendo administrar bem? O que tu tem preparado? Para quem será? Hein? Você está sabendo administrar isso que Deus colocou nas suas mãos? Tanto material como espiritual? Vai mais espiritual do que material, porque as coisas de Deus se discernem pelo Espírito e não pela matéria. Mas entenda, ensina as coisas de Deus espiritualmente. Vá a tudo que acontecer ao seu redor. Procura discernir pelo Espírito o que é isso que está acontecendo. Porque nós estamos em luta. Ao mesmo tempo que o anjo está do nosso lado, ao derredor anda Satanás buscando a quem possa tragar. E aqueles que têm dado brecha, ele tem destruído grandemente. Saia de perto de pessoas que gostam de tititi.
Sai de pé de pessoas que não querem nada com Deus. Se você ainda puder ajudar, ajude. Agora, se não quiserem tua ajuda, sai fora! Porque a Bíblia diz assim: arrebatai-os do fogo. E não é do fogo pentecostal, é do fogo do inferno. Muitos estão caminhando para o inferno e não estão nem percebendo. Porque o tempo que Deus deu a essa pessoa, elas não quiseram ser iluminadas por Deus. Então entenda, se você não consegue, sai fora para você não se desviar e não se esfriar na fé. Porque a Bíblia também diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Esse fogo pentecostal, que é o fogo do Espírito que envolve a todos nós. Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Então entenda, para você fazer a diferença e para eu fazer a diferença, temos que entender esse tempo oportuno que Deus nos deu. Deus vai dando corda, assim, o nosso Deus trata assim, do jeito que eu estou te falando. O nosso Deus trata assim mesmo, vai dando corda. Vai te dando tempo. Se você não quer, amigo, ele puxa. Se você não quiser nem pela dor, se você não quiser vir, aí Deus te larga de mão. Aí você vai queimar no fogo do inferno. Então entenda, do jeito que eu estou aqui falando para você, a mensagem da palavra de Deus, alguém um dia falou para mim. Alguém um dia falou para mim que o tempo era agora, que eu não tinha mais tempo para esperar. E se eu não escuto este suado tempo de Deus, tinha ficado para trás. A minha história tinha se findado. Então entenda, se você não quer findar a tua história, se quer dar continuamento, Deus quer dar continuamento na tua história, mas só vai depender de você, da história da tua vida, para dar um andamento salvo em Cristo Jesus, pregando o Evangelho e mais tarde morar no céu. Só depende de você. Você pode até pensar: e que negócio de tempo é esse? Eu não entendo. Mas Deus está tentando te fazer você entender. Abra o coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai os vossos corações. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando a mensagem da palavra de Deus, e saindo do Antigo Testamento, entrou no Novo Testamento, Jesus Cristo cumpriu a sua missão no tempo oportuno, no tempo que Deus assim determinou para ele, passou para os apóstolos. E os apóstolos, no tempo oportuno, o tempo assim que Deus tinha dado a eles, eles também aproveitaram e cumpriram a missão de Deus. Os restantes seguintes, que assim ouviram a voz dos apóstolos, através do Espírito que assim os usava, cumpriram também a promessa. E agora, chegando no nosso tempo de agora, esta promessa chegou até nós. Todos nós recebemos isso de Deus. Não importa a denominação, não importa que congregação você está congregando ou agregado nesta hora. O importante é você se despertar para este tempo que o Senhor te deu em vida, para que você venha exaltar o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Examine-se, pois, o homem, assim dizia o apóstolo Paulo. A Bíblia nos diz lá em Oséias capítulo 10, versículo 2, que é no Antigo Testamento, diz que o tempo de buscar o Senhor é agora. 10:12 está dizendo em Oséias, no livro de Oséias, o qual está escrito no Antigo Testamento. O tempo de buscar ao Senhor, o tempo de fazer a sua obra, o tempo de estar na sua casa exaltando o seu santo nome. Então entenda, aí sai do Antigo Testamento, entra no Novo. Você vai ler lá em Gálatas 6:9, que diz: ao seu tempo ceifará. É o tempo dos quais que você vai semeando, mas vai ter uma hora, irmão, que o tempo na tua vida vai acabar. Aí é o tempo que vai se ceifar, aí vai ser ceifada a tua vida dessa vida para outra. E a Bíblia diz que as nossas obras nos seguirão. É as obras dos quais que nós, aproveitando o tempo que Deus nos deu, fazendo a sua obra.
Mas se você for ler em 1 Timóteo 4:1, diz que nos últimos tempos haveria espíritos enganadores e com doutrina de demônios. Então temos que vigiar a cada dia. Se você for dar mais uma chegadinha à frente, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz que os últimos tempos seriam tempos trabalhosos, que é os tempos que nós estamos vivendo agora, aonde se levanta alguém para pregar a palavra da verdade, só porque não tem cargo, só porque não tem função eclesiástica, e aquele só porque se acha porque é mais antigo na igreja, aí começa a falar: você não pode, você não é ministro, você não é isso, aquilo, outro, você não pode fazer isso. Quem é tu para determinar esse tempo de vida? Que Deus determinou a revelação para ele, a pregação do evangelho. Porque o que eu digo agora é que eu vou repetir, irmão, que eu não me canso de dizer verdade divina. Quando Balaão estava indo para fazer o povo de Israel pecar, quem nunca ouviu essa história? Qual era o cargo da jumenta? Diz aí para mim, hein? Qual era o cargo de Jeremias? Qual era o cargo de Samuel? Eles aproveitaram o seu tempo, o tempo que Deus tinha dado de vida para eles. Mas, irmão, para jumento também foi. Para jumenta também. Porque Deus falou para ela, para profetizar para Balaão. Mas a bichinha só profetizou depois que apanhou. Você quer entrar nesse mistério? Quer? Não vou entrar por aqui não, para não te assustar. Mas vamos continuar. Agora responde para mim. Qual era o cargo dela? Foi a época dela, teve que aproveitar. Deus deu a oportunidade a ela para ela falar. E ela falou dizendo para Balaão para sair do caminho torto. Agora, se você não souber aproveitar o tempo que Deus te deu, aí é com você e Jeová. Aí é com você e Deus. Se você for ler lá em Apocalipse, para nós finalizarmos essa história do tempo que Deus nos deu, que é uma pura realidade, lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim: o tempo está próximo. Você já tem observado como que o tempo está próximo? Quantos dos seus parentes já partiram dessa vida para outra? E outros que brevemente hão de partir? E você? O que tu tem preparado e para quem será? Tu tem aproveitado o tempo oportuno que Deus te deu? Eu tenho uma palavra de fé para você. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Você pode observar que tudo tem um termozinho dizendo tempo, tempo, tempo. O tempo é agora! Ganha salvação aceitando a Jesus! Então não fuja não. Se você não administrar o tempo que Deus te deu, para você ter a salvação em tua vida, tu morrerás, partirás dessa vida para outra. E aí depois vai chegar lá no céu, vai dizer o que para Deus? Vai dizer o que para Deus? Deus vai dizer para você abertamente, conforme está escrito em Mateus: apartai-vos daqui, maldito, porque eu nunca vos conheci, e seja lançado no lago de fogo e enxofre. Por isso o tempo de se despertar é agora. Deus tem dado tempo a todos os seres humanos, e já está perto o dia do suar, do toque da trombeta, do arrebatamento da igreja. Se você não quiser ir agora, não tem problema não, tem a segunda remessa. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que vão na primeira ressurreição. E aí, você é bem-aventurado? Você vai na primeira ressurreição? Então aproveite o tempo que Deus te deu, porque o tempo é agora de você aproveitar e aceitar a Jesus Cristo. E você que é salvo, ajeitar a tua vida, entrar na direita com Deus. E você que está na direita, tomar jeito, pregar o evangelho, não enferrujar a tua espada, pregar o evangelho da verdade. E você que está fazendo tudo isso, vigiar. Vigie, porque aquele que está de pé, vigie para que não caia. Porque estamos aí em perseverança para poder chegar no reino de Deus. Por isso entrega o teu caminho ao Senhor
confia nele, que o mais ele fará por você e por mim. E nós vamos chegar lá no céu de glória e entrar no céu de cabeça erguida, exaltando e glorificando ao Deus que fez o céu e a terra. E entrando lá e dizendo para Deus: Deus, o tempo que você me deu eu aproveitei, está aqui as almas. E Jesus vindo e dizendo: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos espera desde a fundação, desde o princípio, desde o início e desde a fundação do mundo. Aleluia, glórias a Deus. E que Deus possa falar mais forte ao seu coração e possa te iluminar a cada dia, para que você possa se despertar para este tempo oportuno, porque esta é a mensagem que o Senhor colocou em nosso coração com o seguinte tema: o tempo que Deus te deu, me deu e nos deu. Então aproveite agora, porque a hora é esta, e aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo, e cumpra o ID de Jesus enquanto é tempo, porque o tempo já está oportuno para todos nós. E que Deus possa falar mais forte e te iluminar grandemente, para que você possa ser um baluarte na mão de Deus, um homem ou uma mulher pregando o evangelho no tempo que Deus assim determinou. Que Deus possa te iluminar a cada dia e falar mais forte ao seu coração.